conhece histórias de pessoas que tiveram tudo e ficaram sem nada por causa de bebida, por causa de drogas, né? E quando eu digo sem nada, eu falo de dinheiro, eu falo de família, de amigos, de dignidade. Esse é o nosso assunto de agora. E a gente já recebe aqui no nosso estúdio 2 pessoas que se identificam com essa história. Elas vão contar o que a droga tirou da vida deles. Uma ótima tarde, Max. Ótima tarde também, Renata. Obrigada pela presença de vocês. E para ajudar a gente nesse bate-papo também, você que conhece alguém que esteja vivendo uma situação parecida, nós convidamos aqui a Raquel Fernandes, viu? Que ela é a psicóloga e vai ajudar a gente nesse bate-papo. Ótima tarde, também seja bem-vinda. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que estão participando conosco. Essa história do filme Asa Branca, né, que foi de fato contado ali, a história de vida mesmo desse locutor de rodeios. De que maneira isso traz uma reflexão sobre a sua vida, Max? Bom, eu comecei a beber muito cedo, né? Eu comecei a beber com 12 anos de idade e a fumar cigarro também. Estava tudo tranquilo, ia para a praia, tomava uma cervejinha e achava que aquilo ali estava tudo certo, e não estava. Aos 14 anos eu conheci a maconha. Aos 17 anos, eu comecei a cheirar cocaína, né? E aos 23 anos, eu conheci o crack. E tudo que estava ao meu redor desabou, né? Eu estudei nas melhores escolas, eu sempre tive uma família muito estruturada financeiramente. Sou nascido e criado em bairros nobres, né? Sempre frequentei lugares de elite. Mas a droga, ela não perdoa, né? Não é classe social, não é grau de escolaridade, não é condição, enfim. A droga, ela pega todo mundo, né? Eu cheguei a um nível de alcoolismo que eu bebia álcool 70, álcool de posto de gasolina. Todos os dias, 6 horas da manhã, eu tomava 1 litro de álcool de posto de gasolina. Eu dei 12 perdas total de carro. Eu sofri 4 acidentes graves de moto, né? Meu joelho esquerdo é completamente prótese, meu escafóide é prótese, perdi 30% do fígado, reimplantei meu rim, do pé à cabeça eu quebrei tudo, caí de viaduto. Né? Quem não lembra daquela passarela que tinha em Goiabeiras, aquela passarela de ferro, caí lá de cima, né? Caí de galpão, enfim. Tive 8 derrames no pulmão por causa do crack, tive embolia pulmonar, né? 2 paradas respiratórias com a trombose e tudo isso envolvendo a droga. Eu recomecei minha vida 25 vezes. Foram 10 anos na luta para sair das drogas. 20 anos dentro da droga e 10 anos para sair da droga. E eu achei bacana a forma como você começou, porque muitas vezes as pessoas acham que perder tudo é perder somente o dinheiro. E todas as empresas que eu tive, todas começadas com dinheiro do meu pai, todas deram certo, todas fluíram. Eu tive empresas funcionando 24 horas por dia, né? Retiradas boas de dinheiro, mas que tudo ia para a droga, assim como, né, o protagonista desse filme. Então, perder tudo não é só perder o dinheiro. Todas as pessoas que estão ao nosso redor desaparecem. Mas eu tive ao meu redor o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs, os meus sobrinhos, uns amigos contados a dedo, né? E Deus também esteve sempre do meu lado. E para eu parar de usar droga, depois de 25 tratamentos, eu parei de usar droga, droga ilícita, quando a minha primeira filha entrou na minha vida, quando a minha esposa engravidou da minha segunda filha, eu fiz meu último tratamento e nunca mais bebi, e quando meu filho nasceu, eu parei de fumar, né? E hoje estou completando 11 anos de sobriedade, graças a Deus. Olha que história de superação. E, Renata, eu vi você concordando em diversos momentos com as falas do Max, né? E a gente vê também que tem pontos em comum com o caso do Asa Branca que nós estamos trazendo hoje no programa. Isso também faz parte da sua história? Boa tarde, Berta. Faz sim. E, assim, concordando, né, diferente dele, né, que foi assim, criado por uma família, né, bem estruturada. Eu, né, como já anteriormente já tinha falado que eu fui criado por uma família assim desestruturada,
E ali com 10 anos, eu ainda criança, né, quase com uns 9, eu comecei, né, a cheirar cola. Aí da cola veio o loló e do loló veio a cocaína. E assim, eu não tinha, porque eu morava em morro, né? Então assim, no caso, eu não perdi tudo que não tinha nada, né? Mas perdi a dignidade, né? E pessoas, às vezes, não queriam ficar perto, né? Porque era difícil. Às vezes, eu ia para motel, porque tem gente que vai para motel, né, para outras coisas. Eu ia para motel para cheirar cocaína a noite toda, né? Eu ficava cheirando a noite toda. Eu lembro uma certa vez, a minha filha ainda pequenininha, eu recém-nascida, né? Ela estava com um mesinho, e eu, naquela dependência, aquele negócio doido para usar, deixei ela em casa para estar usando, né, a droga. Então, assim, isso acaba com a vida da gente, né? Então, assim, eu tenho 30 anos, né? Hoje minha filha tem 30 anos, para a glória de Deus, né? Que eu não sei que é, graças a Deus eu estou sóbria, e Deus, Ele operou sobre a minha vida, né? No dia quando eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus como meu Salvador, e eu achava que eu ia precisar de uma casa de recuperação, porque muito difícil. Quando a dependência, quando bate aquela dependência, aquele negócio é terrível, né? Mas eu levantei a minha mão e daquele dia em diante, nunca mais eu usei cocaína na minha vida. É por isso que nós estamos aqui hoje te entrevistando. Obrigada mais uma vez pela sua participação, trazendo esse relato, né, tão forte. E escuta só, Raquel, já tem gente participando, trazendo relatos aqui também no nosso WhatsApp. Eu convido você também a mandar o seu comentário sobre esse assunto. Roberta, o filho de uma amiga, aos 14 anos, se viciou em drogas. Ele saiu da cadeia, voltou para o tráfico. O vice tem 30 anos, quase todos na cadeia. E detalhe, tá? Família rica, família estruturada, a pessoa escreve aqui. A Valquíria diz: que história linda de superação, me emocionei. Deus tem muito mais para fazer na sua vida, né? Contando a respeito da vida aqui do Max e também da Renata. E o que chama a atenção é o quê? Seja uma família bem estruturada, uma família com condições, que é o caso do Max, ou então uma pessoa que às vezes não teve oportunidade na vida, que é o caso da Renata, ou então até mesmo famosos. A gente vê a história de vida do Asa Branca, que até então era um cara humilde, Raquel, e ele foi se levando, deixando levar pela fama, e vem a sensação do quê? Do poder. Como que a droga consegue atingir, né, todas as classes sociais, todas as cores? Ela não escolhe, né? Exatamente. E o primeiro passo, né, que é a porta de abertura, é através do álcool, né? E o álcool, ele é liberado, e as pessoas não param para pensar que através do álcool outras coisas podem vir. Uma pessoa, ela não começa a usar drogas diretamente na droga. Primeiro começa com a bebida, socialmente, né? E o álcool, ele é considerado um depressor do sistema nervoso central. E o que significa isso? Ele causa alguns problemas nas conversações, né, entre os neurônios, onde impede que o funcionamento seja normal. Então, esse neurônio, ele começa a ficar desconectado e começa a gerar algumas reações fisiológicas que podem ser a fala mais lenta, tem aquele que vai falar mais acelerado, tem aquela pessoa, né, até conversando aqui com o nosso participante, eu falei com ele, aquela pessoa que nunca teve coragem de chegar numa menina, aí ele está no nível 2 do álcool, ele já vai ter mais, né, ousadia para chegar até essa pessoa. Então, quando chega na fase da droga, é porque o álcool, ele já deixou de ser necessário. E aí ele já não faz aquele efeito agradável para o cérebro, e aí a pessoa precisa ir mais longe. E esse ir mais longe, ela vai mais fundo. E esse mais fundo acontece dela chegar ao nível de perder tudo, né? E a dignidade, ela é algo, né, que eu considero muito mais importante do que a questão financeira, porque dinheiro você consegue reconquistar. Agora, a dignidade, para a pessoa conseguir restaurar, ela tem que ter muita fé, ela tem que ter muita força de vontade e ela tem que querer, porque muitas pessoas, elas não conseguem se recuperar porque elas não querem. Agora, Raquel, o que a gente vê
né, numa história como essa do Asa Branca, que ele teve uma carreira meteórica e, de repente, a gente olha, para pensar na história desse homem que ele perdeu tudo, né? A que ponto a droga pode chegar? Ela, de fato, a pessoa vai evoluindo, igual a gente viu aqui no relato do Max? Sim, ela vai evoluindo justamente pelo fato dela deixar de fazer aquele efeito no início. Então, quanto mais consome, mais se tem vontade de consumir, e a dependência, né, da droga faz com que a pessoa gaste tudo que ela tiver, e quanto mais uso, ela se sente mais prazerosa, né, por causa das sensações da dopamina, da serotonina que gera no corpo no momento do uso. Então, ela vai usando cada vez mais, e lógico, como há um custo para isso, a tendência é que a pessoa perca mesmo, né, todos os seus bens, porque quanto mais uso, mais gasto tem. E, no final da vida, quem cuidou dele foi a primeira mulher, que, inclusive, ela foi traída por ele, né? Quem ficou o tempo todo com você, Max? Essa parte eu sempre me emociono, né? Meus pais sofreram muito, minhas irmãs sofreram muito, mas nós sempre fomos muito unidos. Uma boa parte do meu tratamento foi em Guaratinguetá, é muito longe daqui de Vitória. Eu nunca fiquei um mês sequer sem visita, né? Eu queria só complementar uma questãozinha do Asa Branca, que perdeu tudo. A cocaína e o crack, eles são a droga do quero mais. Se você tem R$1.000 no bolso, você vai cheirar e fumar R$1.000. Se você tiver R$1.000 no bolso, é algo tão compulsivo, é algo que domina a pessoa de tal forma que não consegue falar assim, opa, só vou fumar 5.000, os outros 5.000 eu vou guardar. Não consegue parar, fica 3, 4, 5 dias virados. Só para você ter ideia, é uma droga que traz tanto prazer que estimula o córtex frontal a liberar 1000% a mais de dopamina do que o nosso estado normal. Só para você ter ideia, o sexo libera 200% a mais, ou seja, 5 vezes mais prazeroso. O que te fazia parar? Só a exaustão, só. Eu nunca precisei entrar no mundo do crime, sabe? Nunca me envolvi com tráfico, nunca me envolvi com assalto. Então, eu sempre trabalhei para conseguir a minha droga. Trabalhava nas empresas do meu pai. Tive a minha primeira empresa com 14 anos, né? Tive sempre esse dom de empreendedorismo. Mas a exaustão, ou algum acidente, né? Mas a exaustão era o que fazia eu desmaiar na cama, né? Você conseguia cumprir seus compromissos? Eu cumpria, mas não de forma perfeita, porque eu não dava. Você, sob o efeito de droga, sob o efeito de álcool, você nunca consegue fazer as coisas direito, né? Mas eu conseguia fazer. Eu trabalhava, né? E muitas vezes sob o efeito da droga e do álcool. Eu já cheguei a cair dentro da empresa do meu pai, bati com a testa num pedaço de ferro e cortei a testa. Eu fiquei com a cara toda ensanguentada, isso na frente de vários funcionários. Então, é muito triste isso, é muito humilhante. As pessoas já sabiam o que estava acontecendo. Todos sabiam. Com você? Na verdade, o meu bairro todinho sabia que eu era usuário de droga. E eu nunca escondi isso, mesmo porque também sempre que... Desde a primeira vez que eu tentei parar com a internação, né, todo mundo ficava sabendo. Eu nunca fui uma pessoa do mal, eu sempre fui uma pessoa do bem, mas eu tinha esse problema meu da dependência química, né? E essa dependência química, desde o momento que eu saí, primeira vez da Fazenda da Esperança, perdão, não sei nem se podia falar nomes aqui, eu passei a estudar sobre a dependência química. Eu acho que é uma das coisas que me ajudou até a me libertar da dependência, porque parece que a gente nunca vai conseguir, né? O índice de recuperação, ele realmente é pequeno, né? Por conta de várias comorbidades cerebrais que trazem, porque também as pessoas têm essa dificuldade de deixar aquilo que te dá prazer, tem que mudar hábitos, companhias, enfim, tudo isso, e é difícil, né? Daqui a pouco você vai contar pra gente. Eu acho que você já até disse no início da entrevista, né, o que de fato foi crucial para você sair de vez dessa vida, mas eu vou ler aqui alguns comentários, tem muita gente se identificando. Boa tarde, Alberto, eu perdi um amigo de infância por causa da bebida, ele foi atropelado 5 vezes, até que na sexta ele não resistiu, faleceu, foi na BR-101, na entrada do meu bairro Continental, aqui em Serra Sede. Roberta, boa tarde, minha filha está se tratando, já está trabalhando
trabalhando desde outubro, né? Que ela está sem usar drogas. Eu creio no milagre que Deus vai fazer na vida dela. É o relato da Maria Muniz. Meu amigo perdeu a esposa, a filha e sua própria vida por causa do álcool, sem dizer toda a família que desistiu dele, pois ele batia todos ao seu redor e todos queriam ajudá-lo. Pois é, gente, o álcool do meu irmão acabou com a saúde da minha mãe, hoje falecida. Achava que ele sairia dessa, mas acabou que ela se foi pelo desgaste. Ela perdeu a saúde e hoje está pior. E isso é um relato muito comum. A família inteira que sofre. Quantos pais, quantas mães que param de viver a própria vida para tentar ajudar, para tentar salvar esse filho, né? E você recebeu ajuda, Renata? Como eu falei, né? A minha família, na verdade, assim, meu irmão na época, né, do tráfico, e assim, perante a minha família não recebia ajuda. Mas teve alguém... Aí vem, né, a minha sogra. Eu comecei a namorar com o pai da minha filha, né? E eu conheci a minha sogra. E através da vida dela, ela foi orando, me evangelizando, falando desse amor. E eu já estava assim, de uma forma que só Deus mesmo para ter misericórdia de mim mesmo, porque só Ele que poderia assim, me dar essa libertação, porque às vezes a droga, é igual ele falou, né, traz aquele prazer. E para você entrar, é muito fácil você entrar no mundo das drogas, é facinho. Agora, para você sair, é difícil, muito difícil mesmo. E ali eu conheci, né, o pai da minha filha, eu peguei, quando eu engravidei da minha filha, eu falei. E ali eu falando, né, que eu não queria dar esse exemplo para ela. Eu queria que ela tivesse assim, olhasse para mim e tivesse exemplo, né, de uma mulher direita, né, porque da forma que eu estava, né, eu não ia dar um exemplo bom para ela. Eu queria dar esse exemplo bom para ela. E ali, né, como eu falei, né, minha sogra me evangelizando, falando, e eu achava assim que eu precisava de uma casa de recuperação. E graças a Deus eu não precisei, né? Através da vida dela, ela me acolheu dentro da casa dela, porque às vezes tem pessoas que, quando a outra está nas drogas, ele quer, né, afastar, joga para lá, joga para cá, né? Mas ela não, ela me acolheu. E nesse acolhimento, né, eu consegui sair. Olha, o nosso tempo acabou, mas me deram aqui a oportunidade de ler rapidinho 2 comentários que chegaram. Boa tarde, manda um abraço para o Max. É superação mesmo. O Wendel, amigo de infância, falou que mora em frente à antiga metalúrgica do pai dele. Então, o Wendel tá mandando um abraço para você. E tem um relato aqui também, minha mãe Renata é o exemplo mais lindo que conheço de superação. Hoje eu tenho orgulho de chamá-la de mãe pela força e coragem que ela carrega, viu? Ó, um beijo para vocês. Obrigada, Raquel. A gente queria mais tempo, mas a gente sabe que esse debate está sempre acontecendo aqui no Fale Espírito Santo e ajudando as famílias. É o mais importante. Uma boa tarde para vocês, tá?